Bem-vindo a mais um Afiado Cast. Hoje estou aqui com o Rafael, da Neostec. Obrigado, Rafael, pela presença. Um grande prazer ter você aqui. Obrigado você, Luiz, pelo convite. Imagina. E aí, vou começar te presenteando aqui. Ô, louco! Olha que legal! Trouxe um agrado pra você. Que legal! Olha aqui, ó. Fazer aqui até, ó. Merchan. Tá no presente, hein? O que será que eu ganhei aqui? Vamos ver. Se destaca, hein? Ó. Ah! Dá pra ver de longe. Vai ficar, como que vai ficar em mim? Ficou bem de laranja? Legal, obrigado. Que viu? isso. Obrigado. Vou deixar aqui, ó. Uma lembrança separado. nossa. Obrigado. De nada. Bom, Rafael, uma coisa que eu sou muito curioso, que eu queria saber, tá? Tá. Como foi que você começou sua carreira? Hoje você é engenheiro, é isso? Sou engenheiro de controle e automação. Como foi que você resolveu fazer e seguir essa carreira? Legal. Eu costumo brincar que quem tem o sintoma descobre aos 4 anos, 5 anos, que eu ganhava brinquedo, eu não queria brincar, eu queria desmontar ele. Essa história todo mundo conta. Olha, eu sou engenheiro também, me identifiquei, tá? Aí sobra umas peças, a gente vê que não servia pra nada, né? O problema não é desmontar, é montar e aí falar, da onde veio isso aqui? Por que Exato. sobrou? Esse era o sintoma, sempre foi. Então, eu acho que já estava meio desenhado que eu ia para a área de exatas, Uhum. né? Eu fiquei entre música e exatas, mas música não virou muito. Eu tinha alguns vestibulares aprovados no final do meu ensino médio, e aí eu conheci o curso de engenharia de controle e automação por causa daquele robô aspirador. Sei. Eu joguei tudo fora. E falei para minha mãe, não vou para nenhuma faculdade, eu quero fazer engenharia de controle e automação na Unesp. Que legal. Ela quase me matou. Sim. Porque eu joguei toda a certeza que eu tinha pra uma coisa duvidosa, porque eu gostei do robozinho lá. Falei, eu quero trabalhar com isso. Que legal. E eu fui fazer cursinho, saí de casa na segunda. Hoje eu conto isso tranquilamente, porque faz parte da minha história. Mas meu pai faleceu na terça-feira, um dia exatamente depois. Caraca. Então eu tinha jogado 4 faculdades fora. Não tinha certeza se ia passar ou não. Mas o resumo é que no final tudo deu certo. Eu fiz engenharia de controle e automação em Sorocaba. Caramba. E eu soube que hoje seu sócio, na realidade, foi quem te contratou para o estágio. É isso mesmo? Eu fui o último do vestibular a passar. Tá? Eu entrei depois de um mês. E eu lembro dos professores falando que, estudando desse jeito, vocês não vão trabalhar na Emerson. A Emerson era o sonho de consumo de todo aluno, pelo menos na minha época da Unesp de Sorocaba. E eu falei, eu não trabalho em outro lugar se não for na Emerson. O Sami, que é hoje meu sócio, foi quem me contratou na Emerson como estagiário em 2011. Caramba. Essa é um pouquinho de onde a gente vai chegar depois para falar de stack. Fui fazer entrevista com roupa emprestada, o sapato era 3 números maior. Caramba. Eu cheguei em São Paulo, a entrevista era às 2h. Eu cheguei às 8 da manhã para não atrasar. De tão caipira. É verdade, a Maria da recepção. Caramba, que legal. Na verdade, assim, eu posso dar um spoiler? Eu vou dar um spoiler aqui agora, hein, ó. A gente vai falar de um lançamento aqui, mas só para quem ficar até o final, só para jogar um spoiler aqui para deixar na dúvida, tá? Que a gente vai falar lançamento de produto hoje, é isso, não é isso? A gente veio para falar do Neolume. Mas vamos contextualizar e entender um pouco da história para deixar o Neolume pro final? Bora lá. O melhor fica pro final, né? Vamos bater papo. Bater papo, show de bola. E aí, eu queria que você falasse um pouco, porque eu também soube, você vê, né? Eu sou uma pessoa já bem informada aí, mas enfim, conta pra gente. Depois, você conversando com o Sami, você falou, cara, você é muito grande para estar aqui, você tinha que ter seu próprio negócio. Foi mais ou menos essa a história? Como foi isso aí? Eu enchia muita paciência do Sami para ele ter a empresa dele, quando ele era meu chefe na Emerson. E na época ele me contou o plano dele, que ele tinha a carreira, o status dele, o cargo, etc. Aí ele me efetivou e pediu demissão para abrir a empresa dele. Eu não sei se é porque ele não quis como efetivo, mas fato é que ele saiu dessa empresa para abrir a empresa dele. Não sei se tem alguma relação com isso, eu só agradeço o que ele fez, mas eu ficava enchendo ele, cara, você é muito bom, vai ter sua empresa, vai voar, tal. E que legal. Foi um dos componentes, com certeza se ele tivesse aqui, eu acredito que ele ia falar que não foi o único, mas com certeza foi um dos componentes. Ele falou, cara, eu acho que eu posso mesmo, né? Tudo depois foi coincidência, né? Acho que nada disso foi coincidência, tudo aconteceu do jeito que tinha que acontecer. Que ó, tem alguém lá em cima que sabe das coisas, né? Fato. Legal. A gente acredita muito nisso. E me fala, aí ele saiu, abriu a empresa, você ficou no lugar dele? Foi porque só não tinha outra pessoa. O engenheiro que era do lugar, ele gosta muito de vendas, até hoje é o que ele faz, que é o Rodrigo. E falou, cara, eu não quero esse cargo. Então eu saí de estagiário para fazer o que ele tinha que fazer e eu continuava ligando para ele para perguntar o que fazer no dia a dia. Então ele era meu mentor. Que legal. Né? Eu tinha um problema com o cliente, falava, cara, como resolver? Como resolver? E a gente manteve uma conversa por
semanas, meses, acabou virando uma amizade. Que legal, cara. E isso me levou a trabalhar com ele uma segunda vez para fazer um freelance. E isso me levou a trabalhar com ele a terceira vez, que é onde chega o Neostack. Caramba! E como foi isso aí? Ele chamou, falou, olha, preciso você vir aqui, vem aqui fazer um freela aqui para mim. E de freela você foi recebendo mais propostas até você ficar e... Eu vou te contar no detalhe porque é legal essa história. A Stack ela surgiu para vender equipamentos de refrigeração mais eficientes do que aqueles que existiam no mercado naquele momento. Eles eram 30% mais eficientes e eles custavam 50% mais. Como chegar em alguém e vender algo 50% mais caro? Então, o Sami teve a sacada de usar os dados, isso lá em 2014, 2015, para comprovar o retorno daquele equipamento, para convencer o supermercadista a comprar um equipamento mais caro. Então ele tinha que medir. O segredo aqui foi medição. Quando ele começou a captar dados de campo, ele começou a ter necessidade de organizar dados. Como o meu trabalho como estagiário dele envolvia muito Excel, muito banco de dados, ele me chamou para fazer uma organização de dados, que foi essa segunda vez. A gente se falando, ele, o que você está fazendo da vida? Eu falei, estou mudando do Brasil. Ele estragou meu plano de mudar do Brasil. Eu brinco, falo disso até hoje. Que legal. Porque eu tava pronto para ir embora, eu coloquei uma data para ir embora e ele falou, faz uns trabalhos aqui comigo até lá. E o NEL foi se formando, né? Não existia NEL, não existia proposta de software, não existia nada. Era a Stack. Era a Stack, exatamente, que vendia duas linhas de equipamentos. Rack de refrigeração e esse sistema que chama ilhas, né? Que são ilhas, são sistemas self-in, que não são comandados por um hack remoto. Era uma empresa comercial. Aí é onde vem a mudança para a questão de dados. Chegaram a dizer para mim que a empresa nasceu de um rabisco de papel numa folha de pão. O que a gente faz hoje, Luiz, hoje são 45 mil equipamentos monitorados em tempo real. Caraca, é muita coisa. Enquanto a gente está conversando, são 60 milhões de dados coletados por dia. Caramba, é muita coisa. Um dado a cada 5 minutos. É muita coisa. Isso, quando começou, era feito manual. Por quê? Porque eram 2 instalações. Eram 3 instalações. Tinha um cara dedicado a semana inteira para fazer aquilo. Então, o trabalho manual foi sendo escalado e foi sendo difícil manter aquilo de forma manual. Tá bom. E o papo de padaria foi na padaria aqui do lado. Porque muito legal. Ele falou, cara, como que eu faço para escalar isso? Na verdade, ele nem perguntou. Eu acho que a gente estava... Numa sintonia. Ele pensou alto, ele falou, seria legal escalar. Aí eu falei, se você fizer isso, escala. Isso vira um software. Aí o que eu brinco é que ele falou, mas isso é muito simples. Eu falei, mas pela teoria de automação, é entrada, processamento e saída. Eu falei, é simples o que você tem que fazer. Mas olha, uma coisa que eu acho curiosa, tá? Nos dias de hoje, ninguém dá informação de graça, sem contrato, sem nada. E vocês sentaram ali numa mesa de bar e tiveram uma conversa franca, né? E ambos no fio do bigode. Trouxe o conhecimento na mesa, conversaram sobre... E hoje são sócios, assim, eu sou fascinado por história de empresário, não é à toa que eu tenho um podcast aqui, e eu gosto dessas histórias de conexão e mostrar para as pessoas, né, a história que tem por trás, né, porque depois todo mundo sempre acha que foi um golpe de sorte, ou alguma coisa assim, e eu sempre falo, é meritocracia pura, né, nada é por acaso. São muitas variáveis, né? Muitas variáveis. E muita troca. Isso que você falou de contrato, cara, isso veio muito tempo depois. É muita troca. Existe uma... eu comentei com você que assim, a gente explicaria a Stack parando aqui. Sim. Porque essa honestidade, essa forma de tratar, essa verdade, isso vai pro produto. Não tem como você agir dessa maneira e o produto ser diferente. Eu sempre falo que tudo começa de cima para baixo. Dos líderes da empresa, da fundação, é quem coloca a cultura na empresa e tudo mais. CPF, né? Então, né? Exatamente. Legal. E como foi essa virada de chave? Porque no começo, como você falou, era bem comercial e depois vocês viram uma tendência para se tornar desenvolvedores de tecnologia, de fato, né? O Sami tem uma vantagem no mercado, através da Stack, que é muito legal, que quem sempre comprou Stack, sempre confiou no que comprava. Porque sempre foi entregue junto uma comprovação do que foi vendido. Quando virou produto de tecnologia, a gente pensou, e aí, vai vender para quem? De novo, a máquina de vendas é o Sami. Eu cuido da parte técnica. Então
Eu rabiscando o produto, contratando o desenvolvedor, coisa que eu nunca tinha feito, escrevendo código, escrevendo apresentação, e ele indo atrás dos clientes falando, ó, eu tenho isso aqui. Então, o cara olhava para a stack e falava, pô, essa galera sempre veio aqui e me trouxe algum retorno. E sempre foi honesto comigo e sempre resolvemos problemas. Então, vamos apostar. Mas, cara, em 2019, 2020, ninguém falava de IA, ninguém falava desse boom que tem, que a gente vai falar já já. Sim. Era muito mais difícil. Sim. A gente vai falar de cibersegurança, ninguém queria dar rede de internet pra gente. Verdade. A gente tinha que acessar os equipamentos do supermercado, os fabricantes não entendiam muito bem o que a gente queria fazer. Eu queria frisar que É o preço do pioneirismo. Esse é o preço do pioneirismo, né? Descobrir o que estava acontecendo. Desbravar. E a gente enxerga que tecnologia se junta, tecnologia não concorre. A gente vê a Alexa conversando com o Google Home, sabe? Essas coisas se juntam. Claro, tem as particularidades, mas tecnologia a gente vê que é um ganha-ganha. Legal. E quando você começou a ter que contratar um time de desenvolvimento, né? Legal. Hoje é uma das coisas que eu sinto que os empresários reclamam demais sobre mão de obra, né? Qualificar, treinar, né? Enfim, como foi esse desafio para você? Ô, Luiz, a gente começou a contratar desenvolvedor sem saber o que era. Eu tinha feito alguns aplicativos, mas quando eu falo assim, era aplicativo de garagem, né? Nunca tinha vivido disso. A gente começou a contratar desenvolvedores e veio uma pandemia. O mundo inteiro começou a pagar em dólar para desenvolvedor. A gente deu sorte de ter gente que, olho no olho, entendia o que a gente queria fazer. Tá? O nosso primeiro desenvolvedor, que foi o Alex, hoje a gente tem uma equipe de 6 desenvolvedores internos. O Alex começou sozinho. Eu faço questão de falar nome, porque a Stack é isso. Que legal. Né? Era uma pessoa do lado de cá, tentando entender o business e escrevendo arquitetura. Eu não sou desenvolvedor de fato, mas assim, tinha que dar pitaco em código, tinha que abrir junto. Era servidor caindo no começo. Assim, foi... cada dia era uma lição. Sim. Eu fui, né, desculpa essa expressão, mas enganado até em outras contratações, assim, de uma pessoa entrou num dia e saiu no outro, porque aí a gente foi desenvolver teste, então a gente foi aprendendo com o trem andando. Sim. Foi isso. Como todo mundo, tá? Como não tudo. tem receita de bolo, não tem, né? Não, o segredo é esse. Erra logo, corrige e vambora. Agora, pensando no benefício, ok? Vocês fazem eficiência energética, na verdade, é esse o caminho, né? Queria que você falasse um pouco sobre a solução, o que isso proporciona. Legal. Ô, Luiz, vamos lá. Você é dono de um supermercado, tá? Você tem uma rede de supermercado, pode ter 10 lojas, pode ter 30 lojas, pode ter 400 lojas. Tá. Se você não tiver todos os dados da sua operação na sua tela para entender o que está acontecendo, a tua margem de supermercado é tão pequena, da ordem de 2% a 3%, que qualquer erro que você tiver na sua operação leva embora a sua margem toda. Tá? Então, em primeiro momento, o que a gente faz? A gente digitaliza o que já existe. A gente coloca na tela do cliente aquilo que ele não está vendo. Tá? Daqui a pouco eu vou falar, inclusive, que a gente causou um problema para o cliente com isso. Porque aí 60 milhões de dados também... Mas eu vou chegar lá. Nossa, é muito dado, mas bom. O que a gente faz? A gente digitaliza, a gente segmenta hoje em 6 áreas, que é o Neo 360. Nós começamos a fazer refrigeração, que era a expertise da Stack, por ter nascido nesse ramo. Era a expertise do principal fundador. Só que o supermercado falou, peraí, se você digitalizar a energia, a água, o ar-condicionado, o gerador de energia, o sistema anti-incêndio, eu consigo enxergar a minha operação. Então, a primeira coisa que a gente faz é mostrar a operação pro supermercadista. Nós temos 2 verticais principais, supermercado e chillers de processo com uma fábrica que é a Mecalor. Daria outro podcast para a gente falar disso. Mas a gente monitora, por exemplo, o acelerador de partículas. No final das contas, a gente monitora equipamento. Tá bom. Dados, equipamento. Todo equipamento conta o que ele está sentindo. Todo equipamento te mostra que vai quebrar antes de quebrar. Tá. Os dados, porque você tem uma curva até chegar onde vai parar. Sim. Certo? Você tem... Ser humano funciona mais ou menos assim, só que máquina funciona perfeitamente assim. Para te responder... E você traz isso para um visual, né? Semáforo. De uma maneira... Isso, semáforo. Legal. Eu uso minha mãe, às vezes, para testar o Neo. De verdade. De coração. Eu Que falo, legal. mãe, onde tá com problema aqui? Ela aponta o vermelho e eu falo, atingimos o que a gente quer. Então a gente traz na linguagem do cliente, que a gente sabe que o nosso cliente é um cara... Eu tenho cliente técnico, eu tenho cliente que fala de energia, eu tenho cliente que está preocupado com vazamento de água. Com cada cliente a gente tem que conversar de alguma maneira. E os dados complexos, essa complexidade é aquele meio do papelzinho que eu te falei. O que sai para o cliente já tem que sair mastigado. Eu imagino que
para o cliente que não está habituado a fazer tais leituras e ter acesso a tantas informações, como foi você conscientizar os seus clientes, porque vender é isso, né? Essa Naumador é realizar um sonho, um dos dois. Aí você tinha que trazer a dor ali para ele entender, com tudo aquilo de dado e falar assim, ó, é isso aqui que eu vou te entregar. Como foi essa transição? Porque hoje, eu imagino que seus clientes fidelizados, que já trabalham com você, já entenderam o benefício, certo? Certo. Mas o que você poderia falar para aqueles clientes que ainda não tiveram acesso à sua tecnologia, para eles enxergarem o valor disso aí? Legal, vamos lá. É nosso exercício diário entender o que ele não está entendendo, porque às vezes a gente tem que melhorar a forma de comunicação, nós não podemos ter arrogância jamais de falar achei a fórmula, tá? Todo dia a gente muda alguma coisa no produto. O Thiago brinca que a gente atualiza o Neo todo dia. É verdade, porque todo dia a gente tem que mudar alguma vírgula para ser mais assertivo na informação. O cliente, ele quer proteger o que ele fez a vida inteira, ele não está errado. O técnico tem 30 anos que trabalha daquela maneira. O cérebro vai falar, peraí, que risco que isso está me trazendo? Então, é um exercício de honestidade, medição de resultado, aprendizado e de novo, e de novo, e de novo. Nem todos os clientes, nem o nosso maior cliente até hoje age cegamente. Isso é legal pra gente, porque ajuda a gente a melhorar todo dia. Medo de tecnologia todo mundo tem. A gente também tem, quando é uma tecnologia que aparentemente nos ameaça. Mas no final o que a gente está fazendo é medindo o score, mudando o botão e amanhã medindo de novo. Aí entendeu, passa. E disso que você me falou, medo de tecnologia, né? Aí eu queria te perguntar, existe uma parte humanizada por trás aí de vocês, né? Excelente. Porque realmente existe esse medo, né? E como que é isso? Pura e simplesmente o que eles têm é acesso só a dados, ou vocês têm uma equipe, tem alguém por trás para fazer o pronto atendimento também? Luiz, o 99% dos dados que a gente coleta hoje, depois a gente até pode falar de IoT, mas o que não é IoT é 99% do nosso business hoje. A gente coleta um dado que já estava lá. Se eu crio um software e mando para o cara, eu não mudei absolutamente nada. E a gente descobriu isso no tempo, tá? Isso não foi ideia lá da primeira arquitetura, não. Isso quem descobriu foi a área de atendimento ao cliente, que o cliente precisa ter seres humanos para ele conversar, especialistas naquele assunto para socorrer ele. A gente tem uma equipe chamada Jornada Neo, exclusiva para isso. A gente tem especialistas hoje em refrigeração. Daqui a pouco também a gente fala de Neo 360. Nós teremos especialista em cada uma das áreas que eu citei. Só que o nosso cliente em horário comercial, ele tem um canal direto com Jornada Neo para resolver o problema dele. Nós temos sim atendimento automatizado, nós temos algoritmos, mas antes disso nós temos pessoas. Então, quando a gente fala para o nosso cliente que ele vai ter pessoas para conversar, a gente entende que ele confia mais na tecnologia do que eu mandar um software para ele e falar se vira. Eu vou te falar que eu sinto essa dor, né? Como mentor empresarial, eu estou nas empresas e existe um filtro comercial chamado chatbot. Porque muitas vezes, né, começa por ali, mas dá aflição de você querer comprar algo do começo ao final sendo atendido por um chatbot. Eu acho que como filtro, ele vai filtrando até que depois qualifique o lead e já cai ali para o vendedor fazer. Então, por isso que eu estou perguntando, que é uma experiência que eu tenho também de outros clientes, e que bom que você tem hoje pessoas por trás da operação. Assim, eu acho que essa é a união perfeita, né? Juntar dados, juntando com pessoas ali por trás qualificadas à disposição para poder trazer. Então, poxa, que legal. Legal ter isso aí. Bom, aí agora pensando, tá? Eu não conheço muito sua área, eu queria entender um pouco do momento em relação à concorrência. Tá. Como que tá? Porque eu entendi que vocês foram muito pioneiros em várias coisas que vocês fizeram, mas ninguém caminha sozinho no mercado, eu imagino que você tem concorrentes. Queria que você falasse um pouco de como que é o seu posicionamento perante o mercado, perante a concorrência. Legal, vamos lá. Não existe negócio sem concorrente. Vamos partir dessa frase porque se você não tem um concorrente direto, na minha opinião, o teu cliente te compara com algum outro fornecedor em alguma outra área, então você está sempre concorrendo, está sendo comparado.
O que a gente percebe, Luiz, é que temos bastante concorrente focado em equipamentos de determinadas áreas, enquanto naturalmente a gente acabou focando no supermercado. Ok. Então, é assim que eu diria que a gente se diferencia. Então, a gente gasta um tempo relativamente baixo preocupando com o concorrente, porque lá eu não posso mudar. E a gente gasta um tempo muito alto preocupando no resultado do nosso cliente, que é o supermercado, preocupando como fazer ele perder o medo da tecnologia, preocupando como o Jornada Neo está à disposição dele e preocupando, por exemplo, com o Neo Learning, que é uma plataforma que a gente tem de aprendizado, via vídeo, como aquilo atende nosso cliente. Então, assim, quando eu penso em concorrente, eu penso que a gente, com certeza, tem concorrentes que geram alarmes de temperatura, colocam lá o sensor IoT, gera o alarme de temperatura. A gente tem concorrente da área de ar-condicionado. A gente se diferencia sendo uma empresa que fornece serviço para supermercados e não para equipamentos. O equipamento vem depois. Poxa, que legal, cara. E pensando na solução do que você está falando agora, né? Me conta um pouco. É uma solução web? É um aplicativo? Como é essa solução? Boa. É uma solução web, Tá. tá? Eu poderia chamar de site. Tá, ok. app.neostack.com. Ok. A gente tem cliente, por exemplo, como o Carrefour, que tem uma área de monitoramento com várias TVs e o Neo fica aberto ali. Então, o Neo é o dashboard da operação dele, onde ele vê semáforos, onde ele vê como scores em percentual na página inicial, chamados, mapas, né? Ok. E a gente tem um aplicativo mobile, que a versão atual ela é muito focada em chamados, e agora com o lançamento do Neo Lume, na sequência vem o lançamento de um aplicativo. Por que o aplicativo, Luiz? É legal essa pergunta. A notificação que a gente envia para o cliente, se a gente tem um aplicativo, ela é uma notificação nativa. Eu não preciso enviar uma mensagem por outro aplicativo. Olha, eu não preciso enviar. O próprio aplicativo do Neo, eu vou fazer um paralelo. O iFood te envia através do iFood, o Uber te envia através do próprio Uber. Sim. Então, o aplicativo do Neo ele é focado em serviço de campo. Então, essa notificação via aplicativo tem que ser aplicativo. Tá no Android, tá no iOS. Mas o core para usar dentro do escritório é no web. Cara, eu imagino que isso seja um diferencial. Tem outras coisas similares a isso hoje? Como eu te disse, a gente vê pouco, assim. Tá. Eu não sei, legal, eu não vejo todo, mas a gente não vê alguma coisa que pensa de ponta a ponta, assim, principalmente para supermercado. Agora pensando um pouco em produto, vocês têm algumas prateleiras de produto, né? Sim. Tem um chamado CoolSense, que eu queria que você falasse um pouco do que explicar um pouco mais desse produto para nós. Legal, vou te contar um pouco de história também que tem a ver com isso. Quando a gente atingiu literalmente bilhões de dados no banco, a gente não tinha ideia do que fazer com isso. Eu imagino. E aí eu fui fazer um MBA fora. A Stack tem uma cultura muito grande de estudar as pessoas. 6 pessoas da Stack foram fazer MBA na USP. Uau, que legal. E a gente combinou que o nosso TCC seria aplicado no Neo. Daí veio o CoolSense. Então o CoolSense surgiu desse MBA que eu fiz, foi meu TCC. O CoolSense foi o seu TCC? O CoolSense foi meu TCC fazendo identificação de degelo, que era uma identificação. E hoje, que é a versão que foi para produção, eu diria que aquela foi a versão acadêmica. Porque eu precisava passar num crivo e falar, funciona, é assim que faz. O que é o CoolSense hoje? Ele faz a análise de 35 mil dos 45 mil equipamentos que a gente monitora via algoritmo de inteligência artificial desenvolvido pela Stack. Não é mais um código que a gente fala, se passar de determinada temperatura por tanto tempo, o CoolSense não é isso. O CoolSense pegou muitos dados do passado, aprendeu o comportamento da máquina e hoje ele diz se a máquina está com porta aberta, se a máquina está com desperdício de energia. São 8 classificações. Legal. Isso é o CoolSense. Muito legal. E quando a gente fala da visão 360, né? Isso tá ligado diretamente com esse produto? Como que... Não adianta você ler uma coisa isolada. A gente aprendeu muito isso no caminho, né? É a mesma coisa de saúde. Se você fizer um exame no nutrólogo, ele vai medir 80 variáveis do seu corpo. Não adianta você ajustar uma só. Concordo. Então, ar-condicionado ligado de madrugada pode ser o maior vilão da sua energia.
Se a gente não monitorar as duas áreas, eu só sei que você está gastando mais energia, mas eu não sei de onde vem. Se eu não monitoro água, eu não sei de vazamento. Eu não sei de multa que você pode tomar. Às vezes custa mais caro a multa ambiental da água, obviamente pensando no mal que a gente faria para o planeta, claro. Mas se a gente não monitora o vazamento, o problema não é a conta de energia, é a multa ambiental que o cara pode tomar. Caramba. Gerador de energia, quando vaza óleo, é mais caro o processo de descarte do óleo do que o diesel que vazou. Caramba, olha que Visão 360. interessante. Nossa, muito legal. Tem muita variável. Quando a gente começa a pensar assim, o que você enxerga para o futuro, gerando esses insights que a gente está falando? Agora é guessing, tá? Agora é guessing. Não, mas total, beleza, mas você é o expert da área, eu queria dizer assim. Acho que não vai existir mais equipamento que não seja smart. O meu achismo é que assim como não tem televisão hoje sem que ela tenha smart, por um tempo a gente tinha que plugar um USB. Verdade, me lembro bem. Hoje, que é mais ou menos o que a gente está fazendo nos equipamentos, eu acho que o futuro, ninguém vai conseguir mais, e a gente ouve isso de cliente, que é impossível uma operação se você não tem todos os equipamentos conectados. Então eu acho que não vai existir. Daqui a pouco esse papo vai ser assim, mas isso é o óbvio. E pensando nos equipamentos conectados, né? Isso me fez lembrar quando a gente falou lá atrás, agora você citou o IoT, né? Legal. Cara, primeiro pro leigo, né? Quem está nos Claro. assistindo aqui, explica o que é e para a gente poder contextualizar e o que você enxerga de importância isso dentro do seu segmento hoje. Internet das coisas, tá? Esse copo, se a gente quiser saber quantos % de água tem aqui, eu posso instalar um sensor externo. Existe sensor IoT, internet das coisas, para qualquer coisa hoje. Para medir temperatura, para medir a luminosidade em lux. Qualquer grandeza que existir no mundo físico pode ser obtida para o meio digital via IoT. Ok. É interessante que muita gente, quando eu explico o NEO, acha que o NEO é isso. Tá. O NEO não é IoT. Apesar de agora a gente ter uma linha de IoT, de estar no lançamento, a gente já tem o IoT em campo para água, para energia, para temperatura, para gerador. Mas IoT é quando não existe automação naquele lugar e a gente chega e lê através de sensores instalados externos. Ok, perfeito. O core do NEO é coletar da automação que existe na instalação. Tá. E aí eu queria falar, a gente já foi entrando aqui, né? Pensando em segurança, porque quando a gente está falando de dados, né? A primeira coisa, dados na internet, já me vem segurança na cabeça aqui. Sim. Quando a gente pensa em segurança, o que você poderia falar hoje, né? Que trabalho vocês desenvolvem, ou como está o mercado em relação à segurança de dados? Muito obrigado pela pergunta. Cara, segurança não se discute. Se o cliente disse que ele tem uma necessidade de proteger ABC, a gente só vai lá e cumpre. É o garçom. Tá. A picanha foi feita para ser mal passada. O cara pediu torrada, você entrega a torrada, você não discute com ele. Cara, isso me revolta, tá? Se eu sou o churrasqueiro, eu tenho vontade de não fazer. Pô, não, mas você me entende. Eu concordo. Mas beleza, a gente tem que agradar todo mundo, então tá bom. O ponto da segurança, Luiz, é que nós estamos tratando... Eu vou fazer uma piada que a gente faz. Ninguém vai invadir um sistema por causa de uma temperatura de geladeira. Só que se eu não fechar do lado do sistema de refrigeração, pode ser que eu coloque o PDV do cara em risco. Então, se o cara quer VPN, a gente usa VPN. Se o cara quer firewall, seja lá como ele quer, a gente usa firewall como ele quiser. Se ele quiser um modem externo, a gente usa modem externo. O que o TI do cliente pede, e a gente tem a grata, né, a surpresa, sei lá, o nome de ser aprovado pelos maiores varejistas do Brasil hoje, o Carrefour, o Atacadão, o Açaí, redes de fora do estado de São Paulo, redes do interior de São Paulo, a gente usa toda essa metodologia de cibersegurança, tá? Que é simplesmente o que você tem de segurança. A gente cumpre. Ponto final, é isso. Tá. Eu não discuto, eu não falo para ele, baixa sua guarda. Não, Tá. eu tenho que chegar no nível dele de segurança. Legal. E isso você consegue proporcionar tranquilo. E ele faz um teste com a gente. Ah, é? E ele aponta o que está errado e a gente corrige. É tão simples quanto isso. Tá. É como se fosse uma segurança de um condomínio. Tá. Fechou, tem uma regra, a partir daqui seguimos assim e ponto final. Legal. Cara, eu queria que você falasse um pouco agora, assim, do spoiler que eu falei, né? Legal. Vamos falar do lançamento? Vamos. Tá na hora? Vamos lá? Você que manda. Bora. Neolumen. Conta pra gente aí, Neolumen. Neolumen. Vamos lá. Ô Luiz, a gente
graças a Deus e ao nosso trabalho, expandiu dentro do Brasil. A gente saiu da região de Campinas, que é onde a gente foi, né? A gente é de Vinhedo. A gente saiu dos nossos clientes, que eram aqueles clientes que já eram clientes da Stack, né? E começou a atingir clientes a nível nacional. Então, o primeiro desafio que a gente teve é mais difícil quando você tem 45 mil equipamentos online, né? Eu vi o número, antes de vir para aqui, a gente está prestes a bater 1.000 lojas. A gente vai bater 1.000 supermercados nos próximos dias. Tá? Parabéns, cara, que legal. A gente não falou esse dado cara, internamente ainda. Muita coisa. 1.000 supermercados. Muita coisa. Muito dado. Se é 1.000 supermercados, eu imagino isso em dados. É isso. Já explodiu a cabeça. Já. É por aí. Ó, são 60 milhões por dia de dados coletados. É isso aí. Esse número é real. E vocês, desculpa, mas eu te cortar, mas deixa eu entender. Vamos lá. E para onde vai tudo isso de dados? Vocês têm um servidor próprio? Isso é nuvem? Isso é muito legal, cara. Porque, é muito dado. A gente mudou, né? Eu fui atrás de um paper de uma universidade da Europa. Mandei para um desenvolvedor, que é o João. Tá? Abraço, João. E hoje o João vira para mim e fala: cara, você é maluco quando você mandou aquele paper para mim. Porque o que aconteceu foi o seguinte: o nosso banco não era feito para ter um volume tão grande. E aí eu tive que entender. Eu fui atrás de banco para transação financeira, né? Operação de bolsa, de trade de alta frequência, usa banco de dados especializado em séries temporais. Porque ele tem que registrar dado em nanosegundos. A gente foi por esse caminho. Então, hoje a gente tem condições de registrar dados em nanosegundos. A gente não capta com essa frequência. Mas a gente pegou uma Ferrari e falou: isso aqui é... Tá andando de Ferrari em terceira, quarta. Vai economizar acelerar ainda, mas estamos passeando. É isso. Que legal, cara. Então, coletar tanto dado e crescer, que o crescimento dói também, né? O crescimento não é só flores. Fez com que a gente não conseguisse atender todos os nossos clientes à noite, por exemplo. Eu não tenho como controlar que um cara de uma rede de supermercado foi fazer um trabalho de madrugada e não consegue acessar o NEL e eu vou ter atendimento só amanhã de manhã. A gente começou a observar, que alguns problemas dava para robotizar. De novo, a automação voltando. Caramba, tá. Outra coisa. O nosso cliente Carrefour é francês. Eu tenho diferença de fuso. Sim. Nós estamos fazendo piloto lá. Eu tenho diferença de idioma e de fuso. Então eu teria que ter uma jornada NEL que fala francês e que trabalhe no fuso da França. A Mecalor tem operação na Colômbia e no México. Caramba. Então eu tinha que ter um jornada NEL falando espanhol. Foi quando a gente falou: nós temos que mudar a nossa abordagem. Eu preciso ter. É o chatbot que você falou lá. Sim. Só que eu tenho uma parte do chatbot que resolve meu problema de idioma, de fuso e de crescimento de ticket. Caramba. Então, a gente, há um ano, teve legal da Stack é que tudo que a gente leva de ideia sai. Tem terreno, tem gente, vambora. A gente sentou e falou: cara, a gente tem que fazer um agente de inteligência artificial, um orquestrador para isso tudo. Tá. E hoje o NeoLume ele vai fazer algumas coisas. Nós vamos lançar dia 9, né? No dia 9 agora de outubro. O que é o NeoLume? O NeoLume é um assistente pessoal. O nosso cliente ele vai sentir que ele está conversando com o Jornada Neo. Que legal. Sabendo que o Jornada Neo está ali. Se em algum momento ele falar: não, eu quero conversar com alguém, a pessoa vai receber o ticket dela. Só que se ela precisar resetar uma senha, tá fácil. Se ela precisar perguntar de escala de uma instalação, tá fácil. Se ela quiser abordar um chamado, tá fácil. Ou seja, a gente espera que aquele alvoroço de 60 milhões de dados, que hoje confunde o nosso cliente, eu preciso admitir que se a gente jogar tudo de uma vez, a gente não resolve o problema dele. A gente resolve um e causa outro. Então a gente já quer enviar mastigado. É o assistente intermediário entre ele e o NEL, para que ele saiba exatamente o que ele tem que fazer. Então o Lume vai mandar para ele de forma proativa. A OpenAI lançou agora essa semana o Pulse. Tem muito a ver com a forma proativa do Lume. É óbvio que não tem nenhuma relação, ninguém conversou com ninguém. Mas de manhã, o nosso cliente vai acordar. E de madrugada os dados foram processados sobre ontem e o Lume vai avisar ele: ó, hoje você tem isso para resolver. Esse não é o Lume. Você programa para ele fazer no horário noturno, onde ele já coletou tudo aquilo de dado, ele compila. Isso. E aí ele já te emite de manhã, você já começa o dia com um relatório fresquinho. Isso. Que legal, cara. A gente faz isso via PDF tem um tempo.
Tá. Eu te mostrei, inclusive, Eu vi, muito legal, cara. Que ele é o Neo Insights. Tá. Toda a área do Neo 360 tem um arquivo chamado Neo Insights em PDF. Tá. Então, o gestor da área de energia, ele recebe um relatório lá de dezenas de informações. O gestor da área de refrigeração também. Só que ele tem que ler um PDF. O Lume vai ler o PDF para ele. Que legal. O Lume é o last mile da informação. Tá. É quando ele, eu não tenho que ler nada. Resume para mim, mastiga para mim. Essa é a nossa aposta do Neolume. Poxa, que legal. Cara, assim, ó, eu queria te fazer uma pergunta agora. Sai um pouco da sua área pensando em supermercadista, mas falando um pouco da sua área sobre inteligência artificial. Tá. É um papo que está super em alta e que muita gente ainda levanta uma bandeira falando assim, nós não sabemos o que isso vai causar no mercado de trabalho. Uhum. Dentro da sua experiência, com tudo que vocês estão desenvolvendo, o que você poderia falar um pouco agora, falando agora de empreendedorismo mesmo? Muita gente receio de perder emprego por causa de IA e tudo mais, né? Eu até fiz um curso recente de IA bem básico, tá? Eu não sou da área, mas eu fui me inteirar, que eu acho que a gente tem que saber, pelo menos tem que se atualizar, e eu fui me atualizar. E eu queria que você falasse, porque para mim assim foi surpreendente esse curso que eu fiz, me abriu bastante os horizontes, mas eu queria que você, como especialista, qual é a sua visão do IA para todos os mercados, não só porque você atua, mas falando de inteligência artificial para o momento mundial? Legal. Que pergunta, hein, Luiz? Só que essa é que todo mundo faz porque é onde não tem resposta. Não, é difícil. Eu vou te falar cara? o que eu acho. Tá? O que eu acho é o que eu costumo brincar, não vai servir para muita coisa. Quando eu fiz engenharia de controle e automação, em 2007, o papo é que ia tirar o emprego de todo mundo. Nós estamos em 2025. Uma opinião pessoal que eu tenho, pelo acesso que eu tinha quando eu era mais novo, lá em Terra Roxa, de estudar. O celular era para ter tirado o emprego de todo mundo já. Só que tem gente que pega o celular e vai estudar, tem gente que vai ver vídeo sei lá onde. Certo? A ferramenta não vai ser culpada por nada. Tá? A ferramenta... Eu concordo plenamente com você. Posso fazer até um adendo a isso aí? Claro. Cara, eu acho que dá pra gente equiparar quando lançou a internet. Sim. Porque a internet abriu que o bairro para a cidade, para o país, para o mundo. Sim. E hoje a concorrência a todo momento tá só você dar um Google e a gente tem a concorrência lá. Então, assim, talvez a gente, falando que o IA... tá, para o nosso momento, o lançamento da internet estava passado, porque tiveram que se adaptar, assim como talvez quando a gente fala da pandemia, por exemplo, que todo mundo se fechou em casa, né, e tivemos que se adaptar a estudo à distância, o e-commerce explodindo, muita gente procurando informação à distância. Então, a gente está sempre tendo que se reinventar. Então, eu concordo quando você fala que o IA é a ferramenta e não o vilão da história. Então, ou você sabe usar a seu favor, ou você vai reclamar e vai se vitimizar por causa dela. Quem reclama já está reclamando, colocando a culpa em várias coisas. A IA vai ser culpada por algumas coisas que ela não tem nada a ver com isso. E, infelizmente, eu acho sim que tem como ela fazer mal. Eu acho que o assunto é muito, muito longo. Sim. O resumo é uma ferramenta, na minha opinião. Quem é bom vai pegar aquilo ali e vai se tornar melhor. Quem não tem oportunidade hoje, a minha recomendação, se eu puder dar... Tem muita coisa ali para dar oportunidade para pessoas. Sim. A internet permitiu negócios, a IA vai permitir negócios. Só que ela sozinha não vai fazer. É outra coisa que a gente acha errado. Agora ela vai resolver o problema de todo mundo. Acabaram os médicos. Calma. É só... Eu acho que também não vai substituir. Não. Eu acho que vocês são grandes exemplos que vocês estão usando isso como ferramenta. Tá aí. É impossível sem as pessoas que estão lá na ponta. Exato. Tem gente sendo promovida por causa do Neo, porque levou uma ferramenta de tecnologia para a empresa. Olha que legal. A gente fica feliz. Talvez alguém vai ser demitido, eu não vou mentir, talvez vai ter uma mão de obra que não vai ser necessária no futuro. A gente não prega isso. Sim. Mas gente valiosa, gente que quer trabalhar, a empresa não vai te mandar embora se você sabe agora trabalhar melhor em menos tempo. Eu concordo. A gente pode pegar, por exemplo, o banco. A agência de banco ficou enxuto. Sim. Foi diminuindo o número de bancos físicos, né, como agência, né? Agora, precisa da parte comercial. É muito bom ter o contato humano, voltando para o contato humano, né? Dá para você fazer muita coisa digital sem um gerente? Dá.
E muita gente quer ir na agência até hoje. Não vai acabar a não agência, vai jamais. acabar, não vai zerar. O mundo se adapta, né? E se adapta. Então, eu quis fazer essa provocação Claro. porque, poxa, embora vocês escolheram um nicho de mercado para atuar dentro do IA, né? Mas existe muita gente se perguntando isso de uma forma genérica, É né? uma revolução. É uma revolução. A gente está vivendo. É A uma gente tá época vivendo legal uma de estar vivo. revolução, eu também acho. Bom, nós vivemos muitas revoluções, né? Eu sou da época que não tinha celular, muito menos GPS, trabalhei com guia debaixo do braço, né? Eu sou da transição, eu sou ali, quase ali. Mas que legal. Cara, a gente está chegando aqui no final. Legal. Queria realmente trazer esse excesso de informação para as pessoas, para quem está nos assistindo, né? Procurar se especializar, procurar pessoas que estão se aprofundando no IA, para trazer isso para as profissões de um modo geral, como advogado, médico. Você está falando aqui na parte de engenharia, focado, né, em controle de processos, sim, mas existem muitas coisas que podem ser aplicadas. Eu acho que é legal a gente trazer essa mensagem para todo mundo que está vendo, legal, e falar assim, não fica de fora. Né, está acontecendo aqui agora, tem um mar de oportunidades aí pela frente. Eu acho que vocês são um grande exemplo, tá de parabéns, cara. A história de vocês, obrigado, sensacional. E eu acho que é importante a gente estar levando para as pessoas, né, se inspirarem, porque muita gente pode estar assistindo vocês hoje, se inspirar através de vocês, bom, né, e que isso, vocês continuem crescendo e sendo exemplo para muita gente aí. Obrigado, eu agradeço. Só deixar uma mensagem final do negócio, que é o seguinte: a gente gosta de parceria. A gente está fazendo isso para supermercado hoje, mas se alguém que tiver num ramo totalmente diferente, academia, sorvete, tudo que envolver alguma coisa de temperatura, a gente fala muito de temperatura frio, mas hotel depende de água quente. Todo lugar, Luiz, precisa economizar energia, tanto para salvar o planeta quanto para salvar o resultado. Então, se alguém viu isso aqui, mas é só para supermercado? Não, vou até me aprofundar mais. Você abriu essa brecha, agora eu quero falar mais sobre isso aí. Não, então, deixa eu entender. Então, se de repente eu tenho uma rede hoteleira, né, uma rede de academias, o que mais você acha que de repente vocês ainda não estão trabalhando, mas que poderia ser um mercado bacana para vocês se debruçarem em cima e poderem ajudar? Para deixar aberto, para a gente não limitar, é o seguinte: onde tem desperdício e onde tem necessidade de economizar energia, é quase impossível você encontrar um negócio. Eu vou pegar a concessionária, que é uma coisa que você não falou. Vamos pegar a concessionária de moto, legal, concessionária de carro. Onde você acha que o ar-condicionado é controlado 24/7, certinho, na hora certa, na temperatura certa? Muito pouco. Eu também muito acho. pouco. Água. A conta de água é absurda. Eu descobri isso monitorando o supermercado, eu não sabia. Eu vejo a conta de casa, já acho caro. O supermercado é surreal. Porque quando passa de um determinado nível de consumo de água, a conta é nível de, assim, R$100 mil a conta do supermercado. Então, eu não vou limitar. Mas onde a pessoa olhar e falar assim, eu acho que aqui em casa eu tô jogando gás demais fora. Tá? Desculpa, aqui na empresa, né? Eu tenho um condomínio que tá esquentando água e, a conta tá vindo muito cara. Condomínio, concessionária, academia. Você deu exemplo de hotel, resort, enfim. A aplicação ela é muito extensa. A gente vai fazer um estudo de viabilidade, né? Vale a pena, assim, quando a conta é cara, né? Tá. Não adianta a gente ter uma conta barata porque não vai ter ROI. A gente vende ROI de 10 vezes a mensalidade. Uau, que legal. Porque a conta é cara. Tá. Eu não consigo atingir isso numa residência. Olha, me veio aqui a cabeça. Eu vou jogar aqui, Estamos né? falando, Enfim, mas eu tenho um cliente. Na verdade, eu tenho um cliente e tenho um outro que é um amigo no segmento de fábrica de gelo. E eles, cara, é muita refrigeração, é água. São duas coisas que você acabou de citar aqui para mim. De repente já tem até aqui, ó. Você tá assistindo, ó, fábrica de gelo, hein? Já vamos conversar. Obrigado. Faria sentido? Porque, assim, para fábrica de gelo, eu imagino que de repente... Eu diria que o maior custo dele é energia. Energia. E ele tem que armazenar o gelo, né? Então ele não pode ter risco se ele tiver problema de armazenagem. A gente monitora uma fábrica de massa congelada. Olha só. Se a massa não tiver na temperatura correta, o caminhão que veio buscar não embarca. Legal. Então, mexeu com alimento, mexeu com temperatura, tem oportunidade. Legal. Poxa, muito legal. Isso aí fica a dica para o pessoal que está assistindo aí se interessar. Vou deixar o contato aqui depois para entrar em contato. Obrigado. Legal. É importante a gente levar essas informações adiante. Tem alguma
tamanho mínimo de consumo, algum faturamento mínimo, alguma coisa que você possa falar? É caso a caso. Você vai estudar e ver se é viável, pensando no ROI, para poder responder para o cliente se vale a pena ou não. Claro que quanto mais tiver, melhor. Se eu tenho uma rede aí de farmácia que tem 400 instalações, é diferente da gente falar de uma, mas a gente tem rede que tem uma loja com a gente. Até hoje o cara tem ROI com uma loja. Então dá para estudar qualquer tipo de solução. Que legal. Fechadíssimo. Fechou? Cara, muito prazer. Obrigado Obrigado por estar aqui. Prazer mesmo, viu? E quem sabe a gente já não tem uma segunda etapa com o lançamento que já explodiu, com os próximos, porque eu tenho certeza que vocês vão desenvolver muita coisa ainda, baseado no histórico de vocês. Vamos, ideia tem bastante, vamos embora. Legal. Prazer, cara. Obrigado, Luiz. Fechando aqui mais o Afiado Cast, bora pro próximo capítulo.